Ministro Gilmar Mendes, bom dia. É um Bom prazer dia, falar com o Datena. senhor. O prazer é meu, Datena. Prazer é meu. Meus cumprimentos aí a você. Olha, eu espero que o senhor esteja bem, porque o Brasil não vai bem, né? O Brasil passa por um momento de muita dificuldade e a gente aqui no Brasil, eu não diria que a gente no Brasil, eu acho que isso é inerente ao ser humano, né? Lá nos Estados Unidos, o Trump quase que ameaça uma crise política, muito por causa de eleição, primeiro desmoralizando o vírus, depois recebendo conselho de um virologista importante, o Dr. Fauci, e aí aceitando o distanciamento social, e agora com aquela morte horrível daquele cidadão negro por parte de um policial canalha, um assassino, que não merece a mínima consideração, uma atitude selvagem, não é? Botou o país de ponta cabeça e lá eles criaram um problema deles no momento em que eles estão no descenso da doença e lá isso vai complicar muito porque o grau de contaminação, quando se tem manifestação, a tendência é você aumentar o grau de manifestação. Aqui nós temos um presidente muito bélico, que é o Bolsonaro é assim, ele vai ser sempre assim, a vida inteira, você falou, ele reage. Não tem jeito, você falou, o presidente reage e reage dessa forma mesmo. Se as outras autoridades, os outros poderes, não tiverem a temperança necessária para que a gente mantenha o equilíbrio e começarem a falar palavras que caíram até de moda no mundo, eu não digo que não deva se insurgir contra autoritarismo, contra medidas que arrepiem a lei. Eu só digo que a gente precisa ter um pouco mais de calma para que primeiro seja focada a doença, a patologia, que vai matar muito mais brasileiros do que a gente imagina. Ela vai matar. Nós tivemos um combate todo errado a essa doença até agora, e agora, no auge da doença, o país parece que está se desarmando e esquecendo de como combater a doença e precisar combater a doença. As pessoas têm liberdade de expressão? Têm. As pessoas têm liberdade de ir às ruas para se expressar sem violência? Têm. Tem liberdade total. Nós vivemos uma democracia e temos que manter a nossa democracia. O senhor me deu uma aula uma vez dizendo que a democracia funcionou quando nós tivemos 2 presidentes empichados e 2 presos. Quer dizer que as instituições funcionaram. Mas que elas funcionem agora também com equilíbrio e temperança, porque se a gente já tem um presidente que parte para porrada em qualquer situação, se ficarem respondendo em qualquer situação que não, nos meios legais, investigativos e tudo mais, aí a gente não vai achar um rumo para esse país e eu temo pela sorte do nosso país e acredito ainda nas instituições. O senhor pensa diferente, ministro? Não, Datena, eu acho que nós temos que manter a serenidade. Até eu disse ontem que a gente não deve acender fósforo para ver se tem gasolina no tanque, né? Acho que a gente deve operar com cuidado. E o Supremo vem fazendo isto, tratando dos temas com base no devido processo legal. Aqui ou acolá há uma ou outra escaramuça por parte de pessoas que são atingidas, mas acho que nós devemos tratar essa temática toda nos autos. Há um inquérito que o ministro Celso está conduzindo, importante, pedido feito pelo Procurador-Geral da República, Aras, a propósito de eventual interferência do presidente na Polícia Federal. É bom que se diga que isto foi denunciado pelo ex-ministro Sérgio Moro, no seu depoimento na Polícia Federal e na sua despedida do cargo. Há também esse inquérito que você conhece da fake news, que vem sendo conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes, e há ainda um outro inquérito também importante, pedido pelo Procurador-Geral, sobre as manifestações antidemocráticas. Então, todas essas investigações vêm sendo conduzidas com muita serenidade pelos relatores e o tribunal está atento ao desenvolvimento desse quadro. Por outro lado, também nós temos reafirmado a jurisprudência que criamos a propósito do SUS, dizendo que a União, Estados e municípios têm responsabilidade para tratar da saúde. Isso talvez tenha irritado um pouco o governo, porque entendia-se que talvez se pudesse fazer uma abertura abrupta da economia a partir de canetadas.
e o Supremo disse não. Governadores e prefeitos têm responsabilidade sobre o tema da saúde e podem fazer o discernimento. Além do que, como você sabe muito bem, o SUS ele funciona nos estados e nos municípios. 94% dos hospitais do SUS estão nas mãos dos governadores e dos prefeitos. Daí a necessidade de que eles possam opinar sobre essa temática. Então, por isso que nós muitas vezes estamos envolvidos nessa fricção política, mas, na verdade, nós estamos tentando contribuir para a pacificação e para a aplicação rigorosa do Estado de Direito. O ministro Decano, que é uma pessoa muito temperada, né, o ministro Celso, que eu tive a oportunidade de falar no telefone, a gente foi companheiro de hospital sírio-libanês no começo do ano, ele fez uma cirurgia no quadril, eu fiz uma cirurgia no coração, ainda bem que eu fiz a cirurgia no coração, porque se não tivesse colocado 5 stents, não sei se sobreviveria a esse período que o país está passando. Mas ontem mesmo que de forma particular, ele disse que foi pelo, sei lá, acho que pelo meio do WhatsApp ou coisa parecida, ele chegou a dizer que a gente está beirando um autoritarismo na base de um regime nazi-fascista do Hitler e que a gente estaria perto de um golpe eminente. O senhor não acha que o ministro avançou um pouquinho demais naquilo que podia dizer e que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente diz? Porque, no fim, o princípio de querer evitar, às vezes, pode estimular. O senhor não pensa dessa forma? Eu não vou emitir juízo, muito menos juízo de censura em relação às opiniões do nosso decano, tão estudioso. Ele é nosso maior historiador e talvez um dos maiores historiadores brasileiros, inclusive no que diz respeito às questões institucionais. Mas eu sempre estou dizendo, como eu já disse até numa longa entrevista para você, que as instituições nesses 32 anos agora têm sabido se portar e têm sabido se conduzir em momentos muito diferentes, às vezes de muita tensão. E eu espero que também nós saibamos agora arrostar, enfrentar esses desafios. Acho que, inclusive, o próprio decano, o ministro Celso, tem contribuído para isso. Você há de se lembrar que naquele julgamento do presidente Lula, o HC, houve uma nota do general Vilas Boas, tentando talvez dar um aconselhamento ao Supremo, fazendo uma advertência. E o decano repeliu com palavras muito fortes aquelas sugestões. Eu acho que a intervenção, agora eu estou entendendo um pouco, do general Vilas Boas naquele momento, partia de uma ideia equivocada de que as Forças Armadas podem interferir no funcionamento do Supremo. A ideia desse mal lido artigo 142 da Constituição. As Forças Armadas não são intérpretes da Constituição e não têm a função de atuar para intervir no Supremo, para corrigir a sua interpretação. Isso foi dito com muita clareza pelo nosso decano naquele momento, mas depois, ouvindo as explicações que vêm, inclusive, do professor Ives Gandra, que tem divulgado essa doutrina do artigo 142, que coloca as Forças Armadas como intérprete da Constituição, eu fui entender aquela intervenção do general Vilas Boas, que foi muito propriamente repelida pelo nosso decano. Só existem 3 poderes constituídos, tá? É o presidente da República, o Legislativo e o Judiciário. Sim. Enquanto houver equilíbrio entre esses poderes, enquanto não houver interferência nenhuma e equilíbrio entre esses poderes, haverá democracia. Qualquer coisa fora dessa frase, né, estará fora do contexto e aí sim nós teremos problemas para o país. E há muitos problemas que o país tem que enfrentar para não criar mais uma crise absoluta. O senhor acha que nós chegamos perto do caminho onde a volta é difícil ou ainda haverá volta e as instituições continuarão a manter a democracia como regime pleno, com os defeitos que a democracia tem, mas como já dizia o Churchill, ainda é o melhor regime que existe? Não, Datena, eu estou confiante que temos aí
exorbitâncias e exageros retóricos, mas eu tenho a impressão de que até as manifestações populares que hoje surgem pró-democracia mostram que nós não temos outra alternativa senão a democracia. E acho que devemos insistir nesse caminho e, de fato, tomar as medidas adequadas para combater essa atuação criminosa contra o Estado de Direito. Acho fundamental que nós possamos dar curso a esses processos dentro dos caminhos institucionais, dentro do caminho do devido processo legal. E é importante o papel da imprensa nesse contexto. Eu fiquei muito contente nesses tempos de crise que a gente tenha revitalizado a crença na imprensa, na boa imprensa. Nesse universo, nesse mar de fake news, eu creio que todos nós agora tivemos a nossa atenção chamada para os bons programas de imprensa, para a boa atividade da imprensa, como a atividade que você exerce, Datena. Ministro, eu vou ser breve. Resumindo, o senhor não acredita em qualquer possibilidade, apesar da carta do general Heleno, de apoio de alguns militares de reserva, o senhor não, e até de ativa, o senhor não acredita que haja entre os militares uma mobilização para qualquer tipo de golpe que arranhe a democracia brasileira? Não acredito, não. Eu acho até que estão usando o nome das Forças Armadas, o santo nome das Forças Armadas, em vão. Eu acho que as Forças Armadas estão comprometidas com a democracia. E esse uso que fazem das Forças Armadas, vamos chamar as Forças Armadas para aplicar o artigo 142, ou vamos chamar as Forças Armadas para isso ou para aquilo. É um mau uso e uma afronta às Forças Armadas. São milicianos políticos que estão usando as Forças Armadas como milícia. Isso é impróprio, isso é indigno das Forças Armadas brasileiras. Isso é uma afronta. Os chefes das Forças Armadas têm que repelir isso de maneira veemente. E isso tem que ficar muito claro. Ministro, me parece que bem claro também, o senhor, uma vez a gente pediu uma entrevista, o senhor disse assim, olha, para o nosso produtor, acho que era o Felipe mesmo, esse é o momento em que nós temos que agir e não falar. Eu acho que esse é o momento, o senhor expressou muito bem, que o silêncio da lei e das investigações, né, baseadas na lei, esse silêncio é muito mais importante que qualquer manifestação por parte do grupo de notáveis que compõem o Supremo do que qualquer outra coisa. Porque retórica nós vamos ter à vontade daqui para frente. A retórica vai se espalhar cada vez mais, mas responder a essa retórica, acho que o silêncio da lei e das investigações deve continuar e acho que é o mais importante, deve ser esse o seu ponto de vista. É isso. Eu acho que nós temos que trabalhar nos autos e sermos atuantes com as investigações que estão em andamento, dando uma resposta adequada a todo esse quadro de anomalia que se desenha. Ministro, o senhor tem esperança que a gente combata essa doença e que economicamente a gente possa se recuperar e seguir em frente como todo mundo está fazendo no mundo, à exceção dos Estados Unidos que criaram uma crise agora? Datena, eu acho que essa é a nossa expectativa. Eu acho que nós temos que investir toda a nossa energia no combate à pandemia e as consequências que ela gera para a economia. Veja que o mundo todo está se deparando, neste momento, com uma grande depressão econômica. Isso é uma tragédia. Isso traz um monte de desemprego e isto é preocupante. Isso é um distúrbio, pode causar distúrbios sociais, pode causar grandes danos. Então nós temos que envidar todos os nossos esforços no sentido de sermos efetivos no combate à pandemia e as suas consequências econômicas. Nós já estamos vendo nas grandes cidades o desemprego em massa. Nós já estamos voltando a índices de desemprego muito preocupantes. Então, de fato, nós temos que criar um ambiente de paz política para investirmos nossas energias no combate à pandemia
e a ruína econômica. A última pergunta, curta e grossa, é se o senhor acha que o inquérito das fake news deva ir a plenário. Eu estou convicto que irá, certamente, nas próximas semanas nós vamos apreciar e certamente vamos confirmar a legitimidade desse inquérito, sem dúvida nenhuma. Ministro, um ótimo dia ao senhor e que Deus nos proteja. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu momento, que é muito importante para nós da Rádio Bandeirantes. Abraço grande. Datena, um grande abraço a vocês todos, um grande abraço à sua equipe. Ótimo dia.